Seja bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. E hoje, mais um dia preparado por Deus, com a graça do Senhor, um dia abençoado por Deus, para eu e você começar junto aqui diante da palavra. E é muito bom se reunir com você todas as manhãs. Aí, glória a Deus por mais esse dia, dia 18 de março, um dia preparado pelo nosso Senhor, para a gente poder começar da melhor maneira. Começar aqui, ó, na palavra de Deus, tá bom? Eu vou compartilhar com você, serão princípios da palavra de Deus. Vamos lá, nessa jornada, você está crescendo? Nessa jornada, você está crescendo? Como que está nessa jornada? Como que está a jornada dos 40 dias? Você tem crescido? Você tem crescido 1% todo dia? Hoje é dia da gente crescer 1%. Hoje é dia da gente pegar esse princípio e a gente aplicar na nossa vida e a gente estar mais perto do Senhor. Deixa eu dizer para você algo. A razão da nossa vida é Jesus. A razão de toda a nossa vida é agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão de eu estar aqui. Ele é a razão de você estar aí. Ele é a razão de a gente existir. Ele é a razão da nossa família. Ele é a razão dos nossos filhos. Ele é a razão de tudo que nós temos na nossa mão. E é por isso que nós queremos crescer. Nós queremos crescer porque Ele vive em nós e não tem como Ele vivendo em nós a gente não crescer. Não tem como o Senhor vivendo em nós não crescermos. Não tem como. Não existe a possibilidade de fracasso em alguém que já morreu para esse mundo e que agora o Senhor do universo vive dentro dele. Até mesmo os momentos difíceis que o mundo considera fracasso, para nós não é fracasso. Para mim e para você não é. Sabe por quê? Porque Ele está em nós e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Hoje é dia de você se aproximar de Deus com coragem, com ousadia. Hoje é dia de você levantar a sua cabeça e dizer realmente para aquela montanha, para aquele gigante, para aquele problema, para aquela tempestade, dizer o seguinte: os seus dias estão contados, porque quem vive em mim não sou eu, é o próprio Deus. Não tem como você derrotá-lo ou destruí-lo. Hoje é dia da gente começar o nosso dia exaltando, engrandecendo, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Mesmo que talvez você esteja entristecido por algo, abatido por algo, ou talvez esteja exultando de alegria, não importa o sentimento em que você está. Você está vivendo talvez um sentimento, mas não importa qual o sentimento que você está. O que importa é nesse momento a sua convicção em dar esse passo. Eu sei que talvez você está aí tomando seu café, ou ainda até na cama, ou já indo para o trabalho. Diversos tipos de pessoas aqui começando o seu dia, mas nós temos um único propósito. E o nosso propósito é exaltar o Senhor. Eu sei que você vem aqui também com esse desejo de receber de Deus, de estar mais perto de Deus. E é isso que você encontrará, é isso que essa pessoa que você se tornará uma pessoa que viverá mais perto de Deus. Ontem eu falei com você sobre o que torna o solo do fracasso, a semente do fracasso, em que solo que ela nasce. É o solo do medo, onde eu compartilhei com você sobre isso. Falei 3 características desse solo. E hoje eu quero inverter, a gente tem que trabalhar esse solo do medo, aonde nasce a semente do fracasso. E olhando para a palavra, eu vejo muitos nutrientes que a gente pode lançar. A gente pode lançar nessa terra para que essa terra se torne fértil e possa dar fruto e possa exaltar o nome do Senhor, possa glorificar o nome de Deus. Hoje eu quero trabalhar com você então os nutrientes de uma terra fértil. E para isso eu quero pedir tua ajuda. Quero pedir para você agora fazer aí o envio das mensagens. Você vem aqui nessa seta aqui, ó,
e você dispara o máximo de mensagens que você puder. Tá bom? Antes de eu ler a palavra, você dispara aí o máximo de mensagens. Eu gostaria que essas 65 pessoas que estão aqui comigo, nesse exato momento, disparassem pelo menos 10 mensagens. Tá bom? Clica aqui, ó, nessa setinha aqui e dispara pelo menos 10 mensagens para a gente alcançar mais pessoas. Dê preferência para as pessoas que estão até com aquela bolinha verde, de repente elas já estão aí com o Instagram conectado e vão poder receber essa mensagem. Bom dia, Evelane, bom dia, Marilei, bom dia, Marley, seja bem-vinda, bom dia a cada um de vocês. Então vamos lá, também vou mandar meus convites, estou mandando aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais um, 14, 15. Pronto. Disparei aí 15 convites. Você também que está no YouTube, vai lá, deixa o seu like. Você que está assistindo essa live, deixa o seu like e compartilha o link desse vídeo com outras pessoas, nos grupos que você faz parte, na sua família. Abençoa a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Então vamos lá. Cafezinho gostoso. Mateus capítulo 11. Vamos ler o versículo 28. Quero falar então sobre os nutrientes de uma terra fértil. Como eu falei também sobre o solo que germina a semente do fracasso, eu não falei de tudo, não dá para falar de tudo, eu falei de algumas coisas principais. Hoje eu quero falar de alguns nutrientes, também não são todos, mas eu destaquei aqui 3 nutrientes. 3 nutrientes para gerar uma terra fértil. Imagina então esse solo do medo, onde a semente do fracasso germina. Esse solo do medo ele tem nutrientes que favorecem o nascimento dessa semente do fracasso. Mas agora, como que eu e você fazemos para trabalhar essa terra, para tirar dela esses nutrientes que geram a semente do fracasso e agora transformar numa terra fértil, aonde vai nascer a semente da palavra, aonde vai nascer a semente da fé, aonde vai dar frutos que agradam a Deus? Como que a gente faz? Quais são os nutrientes que devem ocupar essa terra? Então vamos lá. Mateus 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez seja por isso que você está aqui hoje. É porque o Senhor quer trazer descanso sobre você. Deixa eu só parar aqui e dizer para você. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado, como diz essa palavra aqui. Cansado e sobrecarregado. Agora, esse é um chamado de Jesus para mim, para você. A Bíblia nos diz que Ele nos dará descanso. Ele nos dará descanso. Se você está precisando desse descanso, às vezes não é esse descanso físico, é um descanso emocional, é um descanso espiritual, porque há pessoas esgotadas, inclusive espiritualmente. Esse descanso nós encontramos no Senhor. Hoje é o momento que Ele está te convidando. Você está vindo para perto, você está vindo para o braço dEle. Eu estou perto dEle, nós estamos perto dEle. A presença dEle está sobre esse lugar. É Ele que traz alívio no nosso coração. É Ele que traz a paz dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, vocês encontrarão o descanso. Fazendo o quê? Tomando o jugo que Deus tem para nós. Que é esse jugo? Se chama responsabilidade. Trazendo para nós a responsabilidade que nos é devida como cristãos. Nesse momento nós encontramos descanso, porque o Senhor coopera ao nosso favor. Porque nós estamos totalmente conectados a Ele. O que me traz descanso não é eu ser o pastor de uma igreja. O que me traz descanso é eu ser apaixonado por Jesus,
comprometido com Ele. E isso coopera ao meu favor. Isso coopera sobre a minha vida. Isso faz com que eu cresça, com que eu me fortaleça, com que em momentos de choro minhas lágrimas sejam enxugadas. Isso faz com que em momentos de escassez venha a provisão e venha a abundância. Eu olho para esse ano e eu tenho essa expectativa no meu coração. O ano começou não muito diferente de como terminou. Pelo contrário, surgiu uma guerra no meio do caminho. Surgiu uma guerra, muitos refugiados, muitos deles estão vindo para o Brasil, muitas famílias vindo para o Brasil. Tenho recebido algumas notícias, por exemplo, aí na região de Guarapuava tem recebido alguns refugiados. Existem alguns pastores lá da Ucrânia com alguns irmãos que sobraram porque igrejas inteiras foram destruídas, famílias inteiras foram mortas. Isso a televisão não mostra, mas chega a notícia. Então estão vindo para o Brasil, estão vindo para cá, esse lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse lugar é uma casa de esperança. Nosso país é um lugar de esperança. O nosso país é um lugar onde se prepararão e onde nós receberemos, além de pessoas de todas as nações, onde serão enviadas pessoas para as nações para que possam glorificar o nome do Senhor. A nossa cidade, a nossa nação, nós somos as pessoas chamadas pelo Senhor para cumprir esse propósito. E hoje você está aqui, meu querido. Eu posso dizer para você, não é o título que nós carregamos, não é o título que você carrega, que traz sobre você essa responsabilidade, esse grande amor de Deus, mas é sim a sua disposição em servir, em amar o Senhor. Deus abençoe sua vida, Renata, em nome de Jesus. Meus queridos, hoje é o dia da gente transformar essa terra que nós estamos. Uma terra conhecida com samba, futebol, mulheres aí quase sem roupa, prostituição. Uma terra conhecida com malandragem, com a malandragem das pessoas. Uma terra conhecida com um evangelho deturpado. É tempo da gente transformar essa terra, sabe em quê? Em uma terra fértil. E o que faz com que essa terra seja transformada em uma terra fértil? Eu vou sugerir aqui 3 nutrientes, tá bom? 3 nutrientes, e eu quero me basear aqui nesse texto, pelo menos em alguns, para que você possa guardar no seu coração. O primeiro deles é a humildade. A humildade é o que a gente precisa para que a gente possa transformar. É o primeiro nutriente. Humildade já vem da palavra humus, que significa fértil. Humildade é a mesma origem da palavra humanidade, humano. Ou seja, quando Deus nos criou, a Bíblia nos diz que Ele formou Adão do pó da terra. Ele juntou e fez como um homem de barro. E esse barro, essa terra, é a palavra humus. Ou seja, Ele nos fez fértil. Ele nos fez fértil, Ele nos abençoou e disse... Ele disse assim, eu te abençoo para que você cresça, frutifique e multiplique. Essa foi a bênção de Deus sobre nós. Ou seja, Deus nos criou com esse princípio da humildade dentro do nosso coração. A humildade é o que gera essa fertilidade. E humildade, interessante, tem um pastor muito conhecido que ele diz o seguinte, que a humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Não significa você ficar se desprezando, isso não é humildade. Às vezes eu vejo algumas seitas religiosas que encaram a humildade como um desprezo de si mesmo. Às vezes desprezando a si mesmo, às vezes se martirizando. Há pessoas que em práticas religiosas chegam a se chicotear, chegam a se humilhar, se vestem de pano de saco, se andam somente daquele determinado tipo de roupa, se judiam em alguma coisa. Eu não estou falando do jejum bíblico, eu estou falando de atitudes que às vezes não agradam a Deus, esse sacrifício de tolo, e às vezes está ali martirizando o seu corpo no sentido de gerando feridas, dores, acabando consigo mesmo, pensando, eu sou uma pessoa assim, eu sou um coitado, eu sou desprezível, e ficam pensando menos de si. Humildade não é isso.
Humildade é pensar menos em si, ou seja, menos egoísta, menos individualista. Isso é humildade. Humildade é você ser como Jesus. Você acha que Jesus ficava se desprezando? Ele disse, sobre ele mesmo, Jesus disse: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então o exemplo de humildade era Jesus. Jesus ficava se desprezando? Jesus ficava se martirizando? Não. Jesus ele era o homem mais feliz dessa terra. Jesus era a pessoa que viveu nessa terra com mais plenitude, sem falta de nada. Pelo contrário, repleto da bênção do Pai. Então, a humildade é o que torna essa terra uma terra fértil. Bom dia aos que estão chegando aí, Poliane, Fabão, Sirlene, Zilda, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Segundo aspecto, então, segundo nutriente dessa terra fértil, que torna essa terra fértil. Então você aplique a humildade na sua vida hoje. Aplique a humildade na sua vida. Não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Segundo nutriente, a fé. A fé ela é muito genérica. Eu posso falar assim, eu tenho fé. Todo mundo diz isso. Ou seja, está querendo dizer, eu acredito em alguma coisa. Às vezes as pessoas dizem que têm fé porque elas estão querendo dizer que elas acreditam em alguma coisa. Não é isso que é fé. Qual é a fé genuína? Qual é a fé verdadeira? É a fé que não se move pela circunstância e a fé que está fundamentada no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, Jesus. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé genuína. Então nós precisamos colocar fé, aplicar fé à nossa vida. Nós temos que aplicar a fé na nossa vida. Hoje é dia de você tornar a sua vida uma terra fértil. Como? Aplicando fé. Você precisa aplicar fé à sua vida. Aplica a fé. O que você vai fazer? Você vai hoje lá em tal lugar representando o seu trabalho, aplica a fé nisso. Você está lá com a sua família vivendo uma situação, né? Como a gente está sempre orando por famílias que estão passando por momentos difíceis, momentos que quer que mexer com o coração de um pai, de uma mãe, é questão de saúde na vida de um filho. Então se você está passando por isso, né? Eu já passei por isso, eu sei como que é. Se você está passando por isso, nós precisamos aplicar fé. E esse ambiente de comunidade ajuda a aumentar a nossa fé. A nossa fé ela é aumentada quando nós nos expomos à presença de Deus. Quando você está no sol e você vem para o sol e aquele sol começa a tocar a sua pele, aquele calor começa a afetar você, começa a gerar algo diferente em você. Nós precisamos expor a nossa vida à fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Então, para que a gente torne a nossa vida uma terra fértil, nós precisamos do nutriente da fé. E aí, pela fé, eu pergunto para você, como que vai ser o seu trabalho hoje? Pela fé, eu pergunto para você, como será o seu relacionamento familiar hoje? Pela fé, eu pergunto para você, qual será o passo que você vai dar? Então, pela fé, nós devemos nos mover. Pela fé, nós devemos dar o próximo passo, é pela fé. Pela fé, nós, usando o exemplo aqui da família 659, é pela fé que nós convidamos as pessoas para fazerem parte. Tem sido bênção na minha vida, na tua vida? É pela fé. É pela fé que nós evangelizamos alguém. É pela fé que nós anunciamos o amor de Deus sobre a vida de alguém. É pela fé que nós oramos pela conversão de alguém. É pela fé que nós suportamos tempos difíceis. É pela fé que nós conquistamos coisas que ainda não existem. É pela fé, é um ato de coragem, é um ato de conquista. É pela fé que nós damos um passo em direção ao Mar Vermelho e ele vai se abrir. É pela fé que nós vamos e enfrentamos o Golias sem uma arma letal na nossa mão. É pela fé que nós vamos diante do Rio Jordão e ele vai se abrir para a gente entrar na Terra Prometida. É pela fé, eu não estou iludindo você.
Eu não estou apenas querendo falar algo para talvez emocionar seu coração, não. Estou dizendo para você, nós caminharemos pela fé. Magda, Val, nós caminharemos pela fé. Alexandra, nós caminharemos pela fé. Cada um de nós, você que está aqui hoje, diga comigo assim: eu caminharei pela fé. Repita isso comigo de todo o coração, hoje sobre o seu dia. Até melhora essa postura sua, vai lá. Melhora essa postura. Fica assim, não, tadinho de mim, coitadinho de mim. Não, levanta essa cabeça, mesmo que você está passando por um tempo difícil, levanta. Levanta essa cabeça diante de Deus. Ei, pela fé. Eu não estou dizendo que não virão tempos difíceis, momentos difíceis, virão. Nós somos seres humanos, estamos aqui nesse mundo, sujeitos a toda e qualquer dificuldade, mas nós precisamos nos mover pela fé. Nós precisamos, é um parto viver pela fé, é um parto, mas nós daremos esse filho, nós teremos esse filho em nome de Jesus, é pela fé. É pela fé que nós veremos a conversão dos nossos queridos familiares, pela fé. Pela fé que nós veremos a cura daquelas pessoas que estão enfermas. Eu me lembrei aqui do nascimento do Samuel. Samuel passou muito mal no nascimento dele. Foi parar na UTI. Ficou lá cerca de 9, quase 10 dias. E naquele tempo, né, não tinha um diagnóstico exato, mas ele não conseguia melhorar, não voltava, suspeitava de tantas coisas ruins, enfim. Mas naquela atitude, o que eu fiz? O que foi a minha parte que eu fiz para tornar aquela terra uma terra fértil? Naquele momento eu me consagrei, eu não fiquei botando Deus na parede, não, eu não fiquei murmurando, não fiquei reclamando. Eu chorei, chorei. Eu fiquei triste. Eu em algum momento dormi de tristeza, sim, em algum momento eu estava tão triste que dava vontade de dormir de tristeza, como os discípulos. Porque você é um ser humano como eu. Mas qual foi a atitude do meu coração? Eu me firmei numa palavra. Deixa eu ver se eu acho essa palavra aqui. Mateus 7, se eu não estou enganado. Mateus 7. O texto fala o seguinte. O texto diz o seguinte. Que se um pai da terra, né, se você pede um pão para ele, ele não vai te dar uma pedra, ainda mais o Pai Celestial, que dará aos seus filhos tudo quanto pedirem. Esse é o texto. Eu só não me lembro a referência dele. E eu me apropriei desse texto. E eu comecei a jejuar. Eu falei, Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar até meu filho ser curado. No momento que eu senti essa certeza no meu coração, eu já comecei a agradecer a Deus. Eu nem pedia mais que eu falasse obrigado, meu filho está curado. Estou contando um dos exemplos de fé. Esse é caminhar por fé. Eu estou contando com tranquilidade porque eu tenho o resultado desse dia de fé. Aconteceu, me movi, mas foi um parto, foram dias difíceis. Foram dias de sofrimento. Foram dias de angústia, mas que eu estava ali firmado na fé. Eu não posso esmurecer na fé. As pessoas esmurecem na fé por pouca coisa. As pessoas abandonam a fé, inclusive, por pouca coisa. As pessoas elas têm experiências com Deus e elas parece que buscam a Deus como buscar uma experiência de um dia legal, de uma coisa boa um dia e pronto, acabou. Está pagando por um prazer só. Elas não permanecem, elas não querem, porque elas não querem relacionamento. Mas a fé verdadeira exige relacionamento. A fé genuína está ligada a relacionamento. Isso é a fé genuína, relacionamento. Quando você tem a capacidade de dizer para Deus, Deus, não importa o que aconteça, eu jamais te abandonarei. Não importa o que aconteça, eu não te amarei mais ou menos pelo que o Senhor fará por mim. Mas eu vou me mover por fé. Essa é uma atitude de fé. Essa é uma atitude de fé. Eu vejo pessoas, eu sou pastor, eu vejo pessoas que elas estão há anos e anos no mesmo lugar, patinando. Às vezes estão até pior, às vezes já voltaram para trás. Elas estão lá para trás, já voltaram para trás, voltaram à prática das antigas obras. O que acontece? Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, as pessoas não buscam um relacionamento com Deus, acham que é na força do próprio braço, que é o quanto ela faz, quanto ela é forte, fica sem o braço e aí?
Ela acha que de repente é porque Deus vai abençoar ela, de repente não abençoa como ela gostaria que fosse abençoada. E aí? O que acontece? A pessoa esmurece, porque ela não quer um pai, ela não quer um relacionamento com Deus. Ela quer um supermercado com um cartão de crédito disponível para ela comprar o que ela quiser. Ela quer isso. É isso que as pessoas estão indo buscar na família dela, por exemplo, estão indo buscar formar uma família para fazer a pessoa feliz, para dar alguma coisa em troca, não para investir nessa família, para que essa família possa gerar bênção. Então, meu querido, isso é a vida da fé. O nutriente de uma terra fértil é a fé, é a humildade e a fé. Hoje eu e você precisamos aplicar a fé. Seja bem-vinda, Camila. Deus abençoe você. Deus abençoe o Wesley, em nome de Jesus. E o último nutriente. Vamos lá. Só a fé já daria uma semana aqui de Família 659. Mas vamos lá. Obediência é o terceiro nutriente que eu separei. A obediência é o terceiro nutriente. Eu pergunto para você, você é uma pessoa obediente? Você é uma pessoa submissa a Deus? Você está debaixo da missão de Deus nessa terra? O que é submissão? Bom dia, João! Submissão é você estar debaixo de uma missão. E a pergunta que eu faço é a seguinte para você. Você é submisso e obediente a Deus? Sim ou não? Você se considera obediente e submisso a Deus? Sim ou não? Talvez você vai dizer de boca cheia, dizer assim, sim, claro que eu sou. Você é submisso? Sim. Você tem feito o que Deus deseja que você faça? Você tem feito a obra de Deus? Qual que é a missão de Deus nessa terra? A missão é que a gente leve o amor dele para todos os cantos dessa terra. Você tem feito isso? Ano passado, você ganhou uma vida para Jesus. Esse ano, você tem orado por isso, você quer ganhar, você vai ganhar uma, está ganhando, já ganhou uma vida para Jesus. Bom, esse é o maior desejo de Deus, é que todos sejam salvos. Então, se nós somos obedientes e submissos, queremos uma terra fértil, olha só, aplique isso aí, aplique esse princípio na sua vida, tudo que você faça. Tudo que você faça, vai lá. Você está lá trabalhando na loja, você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando numa escola, você está junto com a sua casa, com a sua família. Em todo lugar que você está, ali é o lugar que você representa Jesus. Às vezes as pessoas encaram evangelizar como andar com um folheto na mão, entregando folheto para as pessoas. Meu querido, ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta esse negócio de folheto. Ninguém quer esse negócio de folheto. Ninguém vai ler esse negócio de folheto. As pessoas querem ler a sua vida. As pessoas querem ler o seu coração ali. O que essa carta viva está dizendo? Então, quando você chega num lugar, ali você representa Deus. Ali você está para evangelizar, ali você está para compartilhar o amor de Deus, ali você está para convidar essa pessoa para ir até a sua casa, numa célula. Que privilégio ter um grupo, uma célula na nossa casa. Que privilégio fazer parte de um grupo evangelístico desse, numa casa, por exemplo. Que privilégio ser um pastor de coração. Que privilégio. Responsabilidade também, mas privilégio. Cadê os pais e as mães que estão aqui? Não é verdade? Você não se sente privilegiado de ser pai ou mãe? Alguma mãe ou algum pai aqui se imagina sem os seus filhos? Ela se imagina sem os seus filhos, por exemplo, mesmo com todo o cansaço que ele deu a você? Nenhum, tenho certeza. Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência vai dizer assim, eu me imagino sem meus filhos, seria até melhor sem eles. Ninguém. Agora, não significa que você não teve trabalho, responsabilidade, mas o privilégio que você sente aqui dentro de você, meu querido. Um pastor de coração é esse. Sente um privilégio dentro de si e ele está a todo momento sabendo que ele está glorificando a Deus. A obediência é o princípio para a gente, é o nutriente de uma terra fértil. Você obedecer a Deus. A obediência, a submissão está debaixo da missão obedecer. Ouça a Deus e faça o que Ele deseja que você faça. Então, para que a gente transforme a nossa terra numa terra fértil que possa dar fruto, porque a bênção você quer, mas você tem que trabalhar a terra para que ela possa dar fruto. Ah, você quer sim um bom fruto. Você quer a bênção, mas você tem que trabalhar essa terra para que ela possa dar bom fruto.
Sabe o que é? Trabalhar a terra é colocar os nutrientes certos. Colocar a humildade, colocar a fé, colocar a obediência. Amém, meus queridos? Vou colocar o código aqui e aí vou orar por vocês, tá bom? Aqui, ó. Esse é o código. Os apressadinhos já podem até sair. Tô brincando, não sai não, espera a oração. Vamos orar. Nós vamos orar juntos aqui. Tá aí o código, anota ele aí. Lembrando você, né? Todo dia eu entrego um código para você. No final você vai receber uma recompensa. A recompensa, meu querido, não é tão importante quanto tudo que você está aprendendo aqui. Eu posso garantir para você. Tudo que você está recebendo aqui de Deus, dia a dia, em doses homeopáticas, doses diárias. Vamos orar pela Yasmin, vamos orar pelas famílias, né? Vamos orar pelas vidas que estão aqui, vamos orar pela conversão dos nossos queridos. Vamos pedir a Deus, né, a bênção sobre o nosso dia. Vamos declarar, em nome de Jesus, vamos declarar, Dona Vilma aí fica ligada no código, né, Dona Vilma? Muito bem, ó, pega o código aí, Dona Vilma. Vamos orar pela saúde da Grace, amém. Vamos orar por todos nós, amém. Eu vou começar a orar, vou orar pelo casamento da Evelaine, muito bem. É isso aí, ó, pela Liane, tá certo, meus queridos. Pode colocar aqui, eu vou manter os meus olhos abertos e vou estar prestando atenção no seu pedido de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos, quero pedir a tua graça sobre eles. Nossa família, Pai, nossa casa, nosso lar. Senhor Deus, os casamentos que estão aqui, a bênção do Senhor sobre a vida deles. Senhor Deus, eu peço pela saúde dos seus filhos. Quero pedir ao Senhor nesse momento, Pai, que libere, Senhor Deus, de saúde sobre eles, saúde sobre a casa deles. Senhor Deus, pessoas que estão enfermas, eu quero repreender essa enfermidade agora em nome de Jesus. Eu quero gerar pela fé, Pai amado, a bênção do Senhor. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor agora que o Senhor traga também multiplicação sobre essa casa, fertilidade sobre essa casa. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe especialmente aqueles que estão hoje aqui pela primeira vez. A Fran, Senhor Deus, os outros que vieram pela primeira vez, que o Senhor abençoe eles, Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida deles. Senhor Deus, que o Senhor também prospere a nossa vida em todos os sentidos. Nós aplicamos, Senhor Deus, sobre a nossa vida, Senhor Deus, a humildade, a fé, a obediência. Nós decidimos crescer, nós decidimos prosperar, nós geramos pela fé, Senhor Deus, sobre as nossas vidas a bênção do Senhor, Pai. Deus, a ousadia, a coragem de anunciar o Seu Evangelho. Senhor Deus, sobre aqueles que estão cansados, sobre aqueles que estão sobrecarregados, eu declaro a bênção do Senhor, Pai, a paz do Senhor sobre eles. Que o Senhor venha sobre a vida deles de uma maneira extraordinária. Que o Senhor venha sobre a vida deles, Pai, de uma maneira extraordinária e os fortaleça. Senhor, que nesse dia, Pai, nada venha detê-los, Pai. Que o Senhor os fortaleça e enxuga as lágrimas deles. Levanta aqui pessoas, levanta líderes, Pai. Levanta pessoas que abrirão as suas casas, levanta pessoas que serão líderes, Pai, de um grupo, de uma célula, Pai, que anunciarão o Evangelho. Senhor, levanta pessoas que cuidarão de crianças, cuidarão de jovens. Senhor Deus, que suportarão a sua obra, serão financiadores da sua obra, mantenedores da sua obra. Levanta pessoas, Pai amado, que com ousadia irão a outros países, direto ou indiretamente. Senhor Deus, abençoe, Pai, a vida dessa família na fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você, meu querido, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja liberada sobre a sua vida, para a honra e glória do nosso Deus. Tenha um ótimo dia.